celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, estamos aqui com mais um convidado, eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo de Amorim, nosso professor aqui na Belas Artes. O Rodrigo é especialista em branding, planejamento de comunicação e estratégias digitais. É um prazer receber você aqui, Rodrigo, aqui no Publicast. Obrigado pelo convite, gente. Hoje a gente vai bater um papinho sobre publicidade digital e branding. E, como primeira pergunta, a gente queria saber como que você deu início à sua carreira e por que você decidiu se especializar nessa área. Tá. Quando os alunos me perguntam se eu sei, ou se a gente debate a fórmula da felicidade, eu sei que eu não sei. Eu digo que não sei. Se eu soubesse, venderia super caro, não estaria nem aqui dando aula. Mas eu acho que a fórmula da infelicidade é você se distanciar daquilo que você faz bem e, principalmente, da tua natureza. E a minha natureza é a comunicação desde que eu me entendo por gente. Eu era aquela criança que os adultos ficavam na dúvida entre falar, sai daqui essa conversa de adulto, ou deixa ele continuar falando, é tão interessante, ele parece, sabe? Então eu fui essa criança, muito falante, muito curiosa, muito inquieta. Tive a sorte de nascer numa família que meu pai ouvindo rock todo final de semana, e minha mãe MPB, e eu lembro que com 7, 8 anos de idade, eu queria assistir o Oscar, eu queria assistir o Grammy, mas tinha que dormir. E aí a minha madrinha gravava para mim. Então, essa questão do conteúdo, da cultura pop, da leitura, do cinema, da música, sempre teve ao meu redor. Então, eu digo que, na verdade, não é que eu me descobri publicitário. Não é que eu me descobri um profissional de comunicação. Eu me aceitei como alguém da comunicação porque é o que eu sempre fiz. Então, eu sei que muitos adolescentes, muitos jovens, quando chegam na idade do vestibular, têm aquela dúvida do que fazer. Eu confesso que eu nunca tive. Então, eu digo que é sorte mesmo, né? Então, quando Nietzsche fala que você devia levar o tempo que fosse para decidir o que você quer fazer da vida, esse tempo que eu precisei dedicar para saber o que eu queria fazer da vida, eu confesso que ele foi um tanto quanto curto. Claro que teve, sim, aquela vontade de criança de fazer outras coisas, né? Então, eu queria ser um rockstar. Graças a Deus que na minha adolescência não tinha Instagram, então não há registros do Rodrigo com cabelo na altura do ombro. Eu até tenho uma foto, mas vocês nunca verão. Talvez se pagar muito, tô brincando. Mas era uma outra época. Então, ser um rockstar, ser um músico, e fiz teatro, fui estudar música. Então, assim, a arte, de certa forma, sempre teve na minha vida. E eu acho que um fator determinante também para a PP, para a comunicação, é que esse jovem inquieto que estava fazendo teatro, estudando música, eu fiz técnico em administração de empresa. Numa época que eu fui a penúltima turma do curso integrado. Então, você prestava um vestibulinho para entrar numa escola técnica, era concorrido, e o ensino médio ele equivalia ali também o técnico e o médio eram juntos. E eu tive 2 aulas de marketing ao longo acho que no 2º e 3º ano. E ali eu me achei. Então, o mundo não perdeu um grande administrador, mas tudo que a gente aprende, a gente vai usar em algum momento da vida. Isso, para mim, foi muito nítido. Até hoje, em PP, eu vou lembrar de alguma coisa de administração. E nas aulas de marketing ficou para mim muito claro para onde eu queria ir. E, por acaso, um dos meus professores de marketing no colegial, ele era publicitário. E aquelas conversas no final da aula, bem como vocês também fazem aqui do Publicast, do professor vai embora. Espera um pouquinho, professor, essas conversas me direcionaram muito. Então, o meu caminho na publicidade começa daí. Na verdade, eu transformei os meus hobbies em ferramentas. Então, eu era um cara que amava música, um cara que amava cinema, amo ainda, que consumia todo tipo de cultura pop, que gostava de ler, que gostava de artes como um todo, e que direcionou isso para uma parte também mais estratégica, que, de certa forma, a administração me ajudou. Então, juntando tudo isso, essa característica do menino falante, 20 e tantos anos depois, eu fui entrar em sala de aula. Então, é mais ou menos por aí o meu caminho. Entendi. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao desenvolver essa questão do branding, né, que você trabalha tanto nas suas aulas, na publicidade digital atual? Tá. A questão da instantaneidade. Então, a gente vive um momento de vamos embarcar naquela trend, vamos entrar no hype, então é tudo muito instantâneo, tudo muito para ontem. E a construção de marca, o branding, ele não é feito assim de maneira instantânea. Ele é feito de maneira consistente. Então, a gente faz uma gestão dessa marca. A gente constrói e faz uma gestão. E o brand se constrói no longo prazo. Então,
qualquer fórmula de, olha, eu preciso do resultado de agora para agora, um profissional bom, um profissional que entenda dessa área digital, ele consegue usar assim, algumas ferramentas para tentar viralizar, hypar, o nome que você queira dar. Mas isso não constrói marca, isso não constrói percepção de valor. Então, meu grande desafio com clientes, né, ou seja, fora da faculdade, na faculdade também, porque é natural, os nossos alunos são jovens, então eles estão num contexto também de instantaneidade. Eles estão num contexto de tudo para ontem, o FOMO, né? O medo de ficar de fora de alguma tendência, de alguma coisa que está acontecendo. E a gente para pensar que a vida ela se constrói quase que num ritmo natural, não é o ritmo do digital. A tentativa de colocar a vida como ela é no mesmo tempo do digital é o que provoca na gente ansiedade, é o que provoca todas as mazelas, essa violência neuronal que a gente comete contra a gente mesmo o tempo todo. A vida não era para ser assim. Então, o meu grande desafio dentro e fora de aula, com clientes e com alunos, é dizer assim, não tenha pressa, mas também não perca tempo. Então, esse é o mantra. Não tenha pressa e não perca tempo. A gente precisa ter um norte, tudo tem um começo, um meio e fim. Nesse meio, a gente faz os ajustes, mas é preciso ter um plano. Então, meu maior desafio, acho que desde o começo, sempre foi um pouco disso. E tem outro desafio também que vocês já enfrentam e vão enfrentar, que é o abismo, atravessar o abismo entre o que eu sei e o que eu sou capaz de aplicar. E é engraçado que quanto mais a gente sabe, parece que dá um pouco de medo de falhar. Nossa, já cheguei tão longe. Vocês sabem que eu chamo vocês de Belas Arters. Então, aquela coisa, eu estou na Belas Artes, eu estou numa faculdade super renomada, completando 100 anos de história, eu não posso errar. E o erro faz parte. Você vai errar. Se é para errar, erra rápido, erra barato, tira as lições do erro e vai para cima, porque não existe nenhum empreendedor, não existe nenhum grande publicitário que não tenha em algum momento falado, poxa, errei. E eu podia ficar aqui até amanhã falando de erros. Um que é, na verdade, nem de erros, mas de tropeços, de reveses. Um que é super famoso é o Steve Jobs, que consegue ser mandado embora da própria empresa que ele criou. E vai criar Pixar. Só isso. E depois ele volta para praticamente salvar e transportar a Apple porque ela é hoje, né? Então, são essas coisas que acabam circulando muito da nossa vida. Essa questão da instantaneidade e não ter tempo para parar, para pensar e para se organizar e planejar. Nem tudo pode ser execução. E essa questão de vai ter erro no meio do caminho, faz parte. O importante é o aprendizado. O que falhou, corrige, melhora, vai de novo. Que é aquela coisa, constrói, mensura, aprende, continua. Esse é o ciclo. É muito difícil também, mas conciliar essa questão, porque a gente tem o mundo na nossa mão. A gente consegue ligar para o Japão agora. Exato. Né? Nesse exato minuto. Como conter, né, essa ansiedade se a gente tem o mundo na nossa mão, com um clique? Você vai clicando, você vai saindo em um monte de lugar. Um monte de lugar. Você não precisa ir lá na biblioteca, pegar um livro, olhar, ver se você acha, se não. Você vai esperar até aquele dia para falar com o professor. Não. Hoje em dia você faz o quê? Manda um WhatsApp. Professor, você pode me responder, por favor? É isso aí. Aí se o professor não responde 5 minutos, você já xinga, você vai lá no coordenador, reclama disso. O professor não responde. Né? Já faz 5 minutos que eu mandei. Como assim ele não teve tempo? Exato. Né? Mas isso é assim, e na verdade, também é preciso entender que o mundo, eu sou de uma geração que tem a clara noção de como era o mundo analógico, que vocês não têm. Nenhuma noção. E a noção do mundo digital. Então, a gente tem um certo privilégio, acho que eu posso dizer isso, que é de entender como era o mundo antes e o mundo agora. Só que também entender que tudo isso é muito novo. Então, o smartphone, o primeiro smartphone, se a gente for considerar o iPhone, pela questão da navegação, de aplicativos e tudo mais, ele é de 2007. Então, assim, ele vai fazer 20 anos, não tem 20 anos ainda. Se a gente for pensar nas redes sociais, né, que seria a Web 2.0, que é de 2006, 2007 para cá, está chegando em 20 anos. Se a gente for pensar na internet comercial, não a militar, mas a comercial como a gente conhece, que vai chegar no Brasil em meados da década de 90, tem pouco mais de 30 anos. Então, a gente está fazendo uma coisa e, na verdade, a gente está descobrindo ainda como fazendo. Exato. Algumas pessoas, elas conseguiram ter uma ascensão super rápida, seja como influenciadores ou como profissionais, de maneira muito orgânica.
É quase uma sorte. Alguns sumiram porque não conseguiram decodificar essa sorte a ponto de transformar isso em estratégia. Outros conseguiram entender exatamente o que estavam fazendo, explicaram, então aí, né, super bem. Mas a gente tem esses desafios, que é trabalhar com algo que continua mudando, porque agora tem IA. Então, esse último lançamento, né, das ferramentas do Google, por exemplo, de como o mundo vai mudar, de você tirar uma foto sua e conseguir ver como as roupas daquela loja ficariam. Então, Como você vai estar daqui 50 anos, né? Isso. Loucura. Doideira. E vai mudar tudo que a gente entende de SEO, vai mudar o que a gente entende, não, assim, o buscador vai continuar sendo, né, ali, mas é interessante a gente pensar que as coisas estão mudando de uma maneira muito brutal e que um professor em sala de aula, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, o mundo era muito mais lento. Tinha outras ferramentas. Eram outras ferramentas, então a gente tinha ali os contextos, né? Tudo é uma questão de contexto, mas esses contextos levavam muito tempo para mudar. Hoje, uma aula que eu dei há 2 anos atrás, eu não posso dar hoje. Já não vale mais. Uma aula que eu dei há 1 ano atrás. Já E daqui a tá ultrapassando, pouco, né? uma aula que eu dei há 6 meses, não em termos de teoria, mas em termos de exemplo, ou em termos de tecnologia, né? Então, esse é o mundo que a gente vive hoje. E para criar, para gerir uma campanha de marketing digital, quais seriam as ferramentas e tecnologias indispensáveis? Eu vou ser super clichê. Conhecimento profundo do que é marketing. Eu sou uma das pessoas que eu entendo a necessidade de colocar as coisas em caixinhas para vender. Eu super entendo, porque é também o meu dia a dia. E a gente no marketing faz isso, né? Então, para o cérebro entender alguma coisa nova, ele só vai conseguir entender se ela vier junto de alguma coisa que ele já conheça ou ele entra em confusão. E o cérebro foi feito para te manter vivo. Basicamente é isso, te poupando muita energia, porque é a maneira como a gente se descobriu há muito tempo atrás como Homo sapiens, tudo era perigo, escassez, então o cérebro, nesse aspecto, ele ainda tem essas características. Então, eu falo, por que o Nubank não podia chamar no Fintech? Porque a gente não sabia o que era Fintech. Então, você tinha que ter Nubank, né? Primeiro banco original. Banco original, primeiro banco digital. E aí, eu entendo criar o termo marketing digital. Mas quem tem mais profundidade em marketing entende que o certo seria falar de marketing no contexto digital. Porque para quem vai estudar marketing digital e entende ferramental, vai estudar SEO, vai estudar ads, vai estudar automação, enfim. Gente, eu tenho uma certeza, como todo mundo tem, essas questões mudam, elas vão mudar. E aquilo que você aprendeu vai ficar defasado. Agora, se você entende a base do marketing, se você entende a base de comportamento do consumidor, se você vai na base, na fonte, independente da ferramenta, eu chamo especialistas na ferramenta, mas eu consigo trabalhar uma coisa muito maior que a estratégia. E há grandes chances que no futuro essas pessoas que trabalham com ferramentas sejam substituídas pela própria ferramenta. Daqui a pouco essas ações, essas atividades, muito provavelmente vão estar automatizadas. O que é que você não automatiza? Você não automatiza o olhar para o humano. Quais são os desejos e necessidades desse ser humano que vão mudando e você vai entendendo. A máquina, se não for provocada, não vai te saber dessas respostas. Exato. Então, o que alguém... Engraçada a pergunta, porque o que alguém que quer entender de marketing digital deveria estudar? Claro que ele vai estudar as ferramentas de marketing digital, não tem como, mas entender que o marketing em si, para ser ciência, ele vai beber na fonte de outras ciências. Ele, por si só... Porque quando a gente fala de ciência, a gente fala de reprodutível, a gente fala da possibilidade de... Se eu faço isso com isso, daquilo, né? Resultados conhecidos. E no marketing você tem uma variável que é super incontrolável, que é o fator humano. Então, para quem entende de marketing, para quem gosta de marketing, não tem como você não estudar psicologia, antropologia, sociologia, tudo aquilo que faz parte da grade de vocês. E que quando a gente é muito novo, às vezes a gente não entende porque o que a gente quer fazer? Ir para o laboratório criar. Exato. É um pouco até frustrante isso, né? Poxa, tudo Bastante. que eu queria... Sim, Pouco não, bastante. bastante. E sempre vai ser assim. Nossa, eu estou no 2º ano e quando é que eu vou fazer a minha campanha para Cannes, né? Eu estou no 3º ano, esse momento vai chegar. Mas ele vai chegar no momento que a gente já tem essa base de entender
Antropologia, sociologia, filosofia, biologia, porque a gente é gente, e aí tudo isso ganha um corpo muito maior para que a gente seja um profissional muito completo e que a gente não vá ser substituído por uma ferramenta que lá na frente vai estar automatizada. E que vai tirar muitas daquelas pessoas que, na verdade, elas sabem que botão apertar, mas necessariamente elas não sabem por que estão apertando. Sim. A gente vai dizer para essas pessoas que botão apertar, e se não tiver mais, né, a necessidade de algumas pessoas apertando o botão, a gente vai poder virar e fazer um prompt para dizer: eu tenho essa necessidade, eu preciso corrigir isso, eu preciso dizer isso e tudo mais, né? Então, para quem precisa de uma resposta muito rápida, tudo bem, você tem cursos muito bons aí, né? Em Coursera, Udemy e várias outras plataformas. Você tem profissionais muito bons de mercado que oferecem as suas aulas gravadas. Isso te ajuda, assim, de fato, a ser um executor. Então, tá, eu tenho isso para fazer, eu preciso chegar nesse resultado, eu consigo executar com essas ferramentas. Mas ser alguém que tem a capacidade de planejar e ser sustentável no mercado, independente do contexto, porque eu sei para o que olhar. Então, assim, vai estudar marketing digital, mas se puder, vai estudar marketing como um todo. Vai aprofundar, porque aí você tem mais chance de, independente da ferramenta, ser alguém que pensa. A importância do repertório, né? É uma coisa que a gente Total. sempre fala aqui. E como fazer para mensurar o sucesso de uma campanha, de branding e tal, para que ela tenha um impacto não só momentâneo, mas Tá. mais Eu contínuo? acho que eu podia ficar falando aqui de várias coisas técnicas, né? Vamos falar de ROI, vamos falar de KPI, mas tem uma coisa que é muito fácil. Ontem eu recebi de alguém por DM que um comercial do Guaraná, que era pipoca com Guaraná, estava fazendo aniversário, se não me engano, 17 anos. E assim que eu terminei, assim que eu vi, na verdade, quando eu fui clicar, eu não tinha nem aberto ainda o arquivo, eu já comecei a cantar. Esses dias em sala de aula, eu perguntei para os alunos se eles lembravam da Tortuguita. Sim! Aí eu falei: por onde vocês começavam a comer a tortuguita? O ritual de comer a tortuguita era pela cabeça? Era pela patinha? E a sala inteira com um sorriso ali falando, né, sobre isso. Sucesso. Sucesso é memória. O que é esquecível pode ter feito um barulho naquele momento, mas se você não lembra, se a gente for pensar, todo o carnaval haverá a música do carnaval. E esse ano o hit do carnaval foi... Quem é que escolhe? O público, né? O público, ok. 3 carnavais depois, pergunta para alguém qual foi a grande música do carnaval do ano. Ninguém lembra. Então, assim, que sucesso foi esse? Momentâneo, né? Momentâneo, né? E se você pensar que um artista vive de play, se a música está no Spotify, está nessas ferramentas todas, então se aquela música não tem play mais, né, não vai ali continuar subindo, é um dinheiro que deixa de entrar. Numa oposição a isso, quando a gente pensa nas grandes músicas, nos grandes clássicos que atravessaram as gerações, eles continuam aumentando a sua marca e, assim, continuam sendo ouvidos e têm os ouvintes mensais até hoje. Então, para mim, sucesso tem muito a ver com memória afetiva. E memória e afeto gera dinheiro e vira economia afetiva. Então, se a gente for pensar nas grandes marcas que, de fato, são um sucesso, a marca vale muito mais do que todo ativo da empresa. Se a empresa fecha as portas e vende tudo, é menos do que o valor da marca. E para a gente aprofundar esse pensamento, você tem o relatório anual do Interbrands que fala das marcas mais valiosas. Uhum. No ano passado, tinha um dado muito curioso. Acho que ele estava fazendo 20 anos de relatório e mostrava que... Gente, eu vou falar números aproximados, né? Porque claro. não dá também para falar tudo de cabeça. Mas era uma coisa mais ou menos assim. Das 170, 180 marcas que já integraram aquele relatório como marcas mais valiosas do mundo, acho que em torno de 80 marcas para mais não existiam. Então, por isso que eu falo que sucesso é longevidade, né? Sim. Sucesso é memória. Uhum. Então, e volta para aquele começo do nosso bate-papo sobre a questão de se controlar um pouco aquela coisa do resultado imediato. Resultado imediato, ele não é garantia
de sucesso sustentável, de sucesso no longo prazo, porque isso é construção. Quanto tempo, né? Uma marca renomada, uma marca grande, não demorou para se consolidar do jeito que é. Muito. E hoje, se você for pensar, por exemplo, um exemplo bem básico, o Papai Noel, como não lembrar da Coca-Cola? Né? Impossível. Mas quanto tempo a Coca-Cola não demorou para se estabelecer Quantas como campanhas a de Coca-Cola? Natal. Né? Quantas campanhas de Perfeito. Natal? E como a gente não esperava, né? Então, eu lembro muito de quando aparecia o primeiro urso polar, assim, Coca, tá chegando o Natal. Era meio que assim, quem é que me anuncia o Natal chegando? A Coca. A Coca. Louco você pensar nisso, né? Quem é que anuncia? Quem é que virou o símbolo, né? Não é refrigerante. Quem é que virou o símbolo dessa felicidade, do Natal, do almoço em família? Coca-Cola. E, falando do longo prazo, a gente pode até pensar num momento assim, ontem, tá? Essa semana veio a informação de que a Coca Zero ultrapassou as vendas da Coca tradicional. E aí, se a gente for pensar nessa construção, quando surge a Coca Zero, era uma embalagem preta, porque a Coca icônica é vermelha. Vermelha. A Coca Zero, atualmente, a embalagem é vermelha. Vermelha com escrito em escrito preto. preto. Então, a gente percebe essa transição. Preto, preto com vermelho, vermelho com preto, e talvez daqui a pouco seja só o vermelho. Até aquela Coca Light, né? Que é aquela Coca branca, o escrito é em vermelho. Escrito em vermelho. Né? E é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Então, você tinha a Coca Light, tem um produto melhor, a Coca Zero. Então, a gente percebe que já se sabia que em algum momento as vendas da Coca Zero ultrapassariam da Coca normal, porque é natural, tem a ver com o nosso Sim. momento de vida, uma consciência, diminuição do açúcar e tudo mais. Então, você não briga contra isso. E olha que interessante a questão do tempo, de respeitar os processos, né? A Coca não tentou empurrar ou fazer com que a gente consumisse a Coca Zero antes da projeção para que isso acontecesse. E ela foi fazendo uma gestão muito bem feita, até que eu lembro desse susto de começar a olhar a geladeira ali e falar, nossa, preciso prestar mais atenção na Coca Zero para não levar a Coca errada, porque agora é vermelho, né? Mas tudo muito bem pensado. E nesse momento que a Coca Zero ultrapassa, a chance de acontecer uma reversão é muito pequena. A Coca sabe que nunca mais vai vender da Coca com açúcar, né? Tanto quanto já vendeu. E tudo bem. Tudo com os valores alinhados com os princípios da marca, né? E com muito estudo, com certeza, né? Com muito estudo. Com os dados ali o tempo todo na mesa e você entendendo o que vai acontecer, quais são as projeções e fazendo essa gestão suave, porque foi suave, né? De repente está lá e vai continuar sendo. Talvez não seja da época de vocês, mas tinha um banco no Brasil, em São Paulo, que era o Banespa. Os pais de vocês com certeza conhecem. E o Santander compra o Banespa. Só que a marca que tinha memória, que tinha afeto, era o Banespa, não o Santander. Então, o Santander, durante anos, quando ele chega no Brasil, era Banco Banespa Santander. Passam alguns anos, eles invertem Banco Santander Banespa, até tirar o Banespa. Processo como a gente estava falando. E se logo de cara eles tivessem simplesmente abandonado o Banespa? Não dá. Ia ser Não dá. esquecido. A história seria completamente diferente. Mas como Exato. você tem por trás, né? Pessoas que entendem do que estão fazendo, né? Independente dos erros que vão ser cometidos, e eles existirão. É engraçado, né, gente, essa coisa da Coca-Cola. O que tem de tentativa, né? Isso já tem muito tempo, né? De tentativa de queimar. Ah, porque o rato na garrafa, porque eu não sei o que. Cara, ninguém consegue. Não consegue, já Ninguém tá lá consegue. É consolidado. impossível, não consegue. Você joga Coca, aqueles vídeos da Coca pra desentupir. Desentupir, olha o que faz com o seu corpo, né? Pra Tipo limpar propaganda motor de do carro. cigarro, né? Você faz isso com a pia, com o motor do carro, imagina no seu organismo. Ok, Coca. É assim mesmo. Não quero viver pra sempre, mas quero viver E feliz. tem uma É isso que importa. sede muito específica, que é a sede de coca gelada. Gente, essa sede é específica. Não é sede de refrigerante, é a sede de coca. E às vezes a gente nem tá fazendo Né? publi, pega lá, recomendação de filme, nossa, ia cair tão bem com uma coca gelada. Total. E não é qualquer um, né? Mas aí você tá Exato. puxando na memória, né? Então, assim, A gente falou Qual- da memória afetiva, memória né? afetiva. Qual que é a necessidade? Hidratar. Ingerir líquido. Qualquer líquido, mas uma coquinha gelada. Então, assim, até para explicar a necessidade de desejo, né, essas marcas icônicas,
Eu sempre, como professor, tento equilibrar. Não tem como falar de brand e não falar de Coca. Não tem como não falar dessas grandes marcas, né? Mas, como eu disse para vocês, aí eu vou introduzir uma God Tortuguita, da Arcor, uma empresa nacional, com muito menos verba. E é importante também introduzir esses exemplos, né, menores para dizer, olha, se a ideia fosse que só dá para fazer branding se a gente tiver muito dinheiro, a gente não precisaria estar aqui. Exato. Perderia completamente. Qual que é a ideia? Não, o que essas empresas têm é o conhecimento do como fazer. E fazendo tudo isso da maneira correta, né, pensando em todos os pilares que a gente aprende, pensando, né, segmentação, posicionamento, a gente consegue fazer um trabalho muito bom. Entender que é um processo, né? E entender que é um processo. E das tendências emergentes atuais no marketing digital, você acredita que quais vão causar assim, impactos muito relevantes mais para frente? A gente tem percebido uma movimentação interessante e para olhar para o futuro, a gente precisa olhar para o passado. Isso é muito gostoso de ver, como os ciclos se repetem. Então, durante muito tempo, na lógica das redes sociais digitais, o que era necessário? A gente entregar a nossa intimidade. Porque se você não estiver disposto a compartilhar a tua intimidade, compartilhar o teu dia, acordei, tomei minha mate, são 5 da manhã, vou começar para falar dos dias de hoje, né? Vlog, arrume-se comigo. E tudo isso que a gente está vendo acontecer, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a intimidade como moeda de troca das redes sociais, isso em 2017. E lá eu dizia o seguinte, que esse excesso de intimidade que a gente estava trocando, talvez criasse um movimento lá na frente de eu quero isso para mim de volta. E o que é o daily? O que é o Dix? Exato. O que são esses perfis, né, da geração Z, dos jovens, em que você vai ver e não tem postagem? Que eles se comunicam por stories. É exatamente... Os melhores amigos agora, com os melhores amigos. E aí tem uma coisa interessante. Por quê? Porque a rede social, ela tem sido muita coisa, porém cada vez menos social. Dados do Meta da semana passada mostram que, fiz minha lição de casa para falar com vocês, que 17% da entrega do Instagram é de amigos, é de pessoas que de fato você conhece. 17%. Então, hoje, a maior parte daquilo que aparece para você, quase como num sanduíche, amigo, propaganda, 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 amigo, propaganda, 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 familiar, né? É uma técnica sanduíche. Você coloca ali alguma coisa que você conhece por cima, o desconhecido no meio, e fecha alguma coisa que você conhece. Tem mostrado que a rede social tem cada vez sido menos social. Sim. Você Agora seleciona voltou- muito, a gente nicha muito. Eu vou postar. Existe o que você posta no seu stories normal, o que você posta no feed, o que você posta nos melhores amigos, o que você posta no seu Dix, nos melhores amigos do Dix. Exatamente. Existe tudo isso aí, que são selecionado. Não é mais fácil mandar uma foto no Só que WhatsApp, né? no direct. Só Agora que é um- voltou a perdão. moda... Não, desculpa. Não, agora voltou à moda. Ser low profile. Quanto Ser low menos profile. postagem você tem, mais... assim, no Posta hype muita você tá, né? E aí, esse é o desafio das empresas, que é entender o comportamento. Por isso que eu disse. Explicar para alguém, olha, tá aqui um calendário de postagem, então a gente pode fazer uma gaveta que é antecipar isso antes, vamos programar isso. Com todo respeito, eu consigo ensinar para o meu sobrinho que tem 11 anos. Não consegue? Não, eu consigo. Ele joga falando com um amigo e com o celular aqui que dá dicas do que ele está jogando. Eu não consigo trabalhar com 3 telas ao mesmo tempo. E eu falo assim, João, quando você está entregando aqui o meu sobrinho, tem o nome dele. Tio te ama. Às vezes eu falo, João, mas você está jogando e está falando aqui com um colega o que vocês vão fazer, você não está vendo realmente o que está acontecendo no YouTube. Se eu pauso, ele me fala. Acho saudável? Não acho saudável. Nem um pouco. Nem um pouco. Sinto calafrio, converso com a mãe dele? Converso. Mas qual que é a questão por aqui, né? Então, se a gente está falando que a rede social é cada vez menos social e que a gente está dando o nosso jeito, vocês estão dando o jeito de vocês, o amigo do amigo, da conteúdo, tarararã, e as empresas que não entenderam isso? Elas vão continuar investindo num velho formato que vai transformar a rede social no quê? Numa TV com chat. É o mesmo conteúdo da TV, que é um vídeo que comunica alguma coisa e com a possibilidade lá, a única coisa, de eu poder xingar,
Sim. ignorar, dar like ou não. Essa questão, né, que tem alguns exemplos, né, da Lu, do Magalu, da Bia, do Bradesco, traz uma proximidade das pessoas com a marca. Parece que você está falando com alguém, né? Então, Isso. essa questão de, tipo assim, às vezes você manda uma mensagem para uma empresa e eles perguntam, qual que é o seu nome? No WhatsApp. Aí você responde. Aí eles, eu vou falar, Vitória. Aí eles já mandam, oi, Vicky, não sei o que, né? Essa coisa mais pessoal, né? E acho que no Instagram, nessas redes sociais, tem muito isso, de ser mais pessoal. Sim. E que é o que tem feito mais sucesso. Isso é o bom uso, porque até a televisão, a gente na comunicação de massa trabalhava com discurso e não com diálogo. Eu sempre brinco que quando o Bonner fala boa noite, por mais que eu diga boa noite, o Bonner nunca vai me falar, Rodrigo, você estava ainda aí, que interessante, boa noite para você também. Mas você sente que ele faz isso. Sim, eu até acredito lá no meu íntimo, eu falo, ele sabia que eu fiquei até o final, esse olhar foi para mim. Mas quando surgem as redes sociais, surge a comunicação dialógica em rede, coisa que não tinha antes. E o que muitas marcas continuam fazendo? Discursando. Não promovem diálogos. Então, quando você entra num chat, e aí, qual é o seu nome? Victória. Oi, Vic, tudo bem? Dá a sensação de que está acontecendo ali um diálogo. Em tempo real, parece. É né? uma experiência personalizada só para você, né? Perfeito. Que eu acho que a gente busca muito isso hoje, da experiência personalizada. Por Personalizada. que a Coca voltou com a lata, com os o nome? nomes. Exato. Não é? E aí é interessante isso, né? Porque quando você vai para isso, para essa experiência personalizada, o que a gente está falando, né? Quando eu te chamo pelo nome, eu estou estabelecendo um vínculo afetivo contigo. Exato. Então, assim, o discurso não sustenta o vínculo. O que sustenta o vínculo é o diálogo. Nossos alunos sabem disso. Eu falo disso em aula. Se você entende isso, você já é alguém diferente dos demais que vai ficar promovendo discurso. Se era para discursar, eu ligava a televisão. Eu não estava aqui. Então, falar o Vic, chamar pelo nome, cria esse vínculo, e esse vínculo cria, né, sustenta o afeto, sustenta os afetos, e afeto vale dinheiro. Sendo muito pragmático. E afeto vale dinheiro. Pago mais por essa marca que, de algum modo, ajuda a construir a minha persona, a dizer quem eu sou para o mundo, né, a me projetar para o mundo, e eu dialogo, e me atende bem, e as conversas são muito boas, e o atendimento ele é humanizado, o atendimento me valoriza. Então, no fundo, as técnicas vão mudando, as tecnologias vão mudando, mas a gente continua sendo gente. Vale Isso dinheiro. muda. É o que a gente falou no segundo episódio aqui do Publicast, e em alguns outros a gente até mencionou isso. Entender que a publicidade também é um negócio. Parece que é muito bonitinho. Ah, essa canequinha bonitinha, esse negocinho bonitinho e tal, não sei o quê. Eu gosto de criar, eu gosto de desenhar. Cara, é dinheiro. E é um negócio como qualquer outro. Não né? atingiu a conversão desejada. Os gráficos de venda não apontam para cima, próximo, troca de agência, Exato. porque você não atingiu o objetivo. Nosso papel é tentar alinhar o máximo desse potencial artístico, estético para o cliente, mas atrelar isso à venda. Porque se a gente não vende, se a gente não atinge o objetivo de marketing do cliente, pronto, acabou. Alguma coisa está errada, né? E a gente não fez bem o nosso papel de entender o que ele precisava. Muitas vezes a gente vai dizer para os clientes o que eles precisam, porque eventualmente o que ele deseja, né, o que ele tem de ideia pronta, também não vai vender. E esse é o nosso papel, né, fazer essa logística de reversa de, não, o que você deseja é isso? Tá, mas como o objetivo é esse, eu preciso mudar isso daqui no meio do caminho, porque senão isso não se sustenta, né? E é o repertório, é o tempo, é o tentar, validar, mensurar, faz de novo, fez, soltou, mensura, aprende, faz de novo, que vai construindo a nossa carreira, que vai dando essa segurança para a gente, né, quase que uma metáfora do salto com vara, a gente conseguir atravessar esse abismo que eu falei no começo, né, dentro do que eu sei e do que eu sou capaz de fazer. Vai ficando cada vez mais fácil, às vezes não, mas vai ficando cada vez mais possível esse caminho. Exato. Professor, foi um prazer bater Ah, esse mas papo já? com você. Acabou Ah. super rápido. Rápido. Eu tenho certeza que contribuiu muito para os nossos ouvintes e contribuiu muito para a gente. Foi uma delícia conversar Adorei com também, você. gente, E o obrigado. Publicast sempre estará de portas abertas para te receber.
E muito obrigada por esse Eu que agradeço. bate-papo, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo programa, pela condução e sempre às ordens. Obrigada. Eu que agradeço, gente. E esse foi mais um Publicast. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui com o Marcos Chapeleta. Tudo bem, E Marcos? aí, tudo bem? É um Obrigado prazer pelo convite, te viu? receber aqui. Seja bem-vindo. O Marcos tem um programa na Kiss FM, o Mundo Geek. Isso aí. E hoje a gente vai bater um papinho, conversar um pouquinho sobre esse universo aí geek, universo da música.